O presidente Jair Bolsonaro se manifesta sobre a queda no preço da venda da gasolina para as distribuidoras. A reportagem é de Carolina Abelim. Antes mesmo do anúncio da Petrobras, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que vinha notícia boa. Na avaliação dele, a queda de 20 centavos por litro no preço médio da gasolina de venda para as distribuidoras foi resultado da mudança que fez no comando da estatal. Eu acho que a Petrobras vai achar seu rumo agora, o novo presidente, e vai começar a dar boa notícia pra gente. Você vê, o combustível caiu, gasolina quase R$2 pelo Brasil. Ninguém tá me culpando, né? Nas redes sociais, Bolsonaro comemorou a redução e disse que em breve o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. Contudo, a nota emitida pela Petrobras é bastante clara ao dizer que a queda é fruto da evolução dos preços internacionais, que neste momento estabilizaram em um patamar um pouco abaixo. Ou seja, a política de paridade de preços internacionais segue. E se esse cenário mudar, ficamos à mercê de outros aumentos. Que a notícia é ótima, a gente sabe. Mas o que os consumidores querem saber é quando veremos isso revertido na bomba. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia, disse que isso depende das distribuidoras. Será que todas as distribuidoras já repassaram a baixa para os seus postos? Isso ninguém foi ver. Agora, todo mundo viu que o posto, alguns repassaram já o etanol e outros não repassaram. Então, veja, eu sempre tenho dito em todas as entrevistas que eu tenho condição, e essa de vocês é muito importante, porque a gente tem condição de falar, né? A gente tem que depender da nossa distribuidora. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, afirma que o mercado internacional dá sinais de que os preços se manterão estagnados. Quando a gente tem uma recessão na economia, consequentemente, a gente tem uma redução de demanda pelos combustíveis fósseis, o petróleo é um deles. Com essa demanda reduzida, a gente tem excesso de oferta e a consequência disso é uma redução de preços. Então, a curva de longo prazo do preço do petróleo ela é para baixo. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que a redução da gasolina para o consumidor será mais rápida para quem mora nas grandes cidades. Provavelmente, quem mora um pouco mais longe leva uma semana. Mas quem está mais perto em centros maiores, em 2 ou 3 dias começam a sentir. Segundo o levantamento do Ministério, a promulgação da PEC 1522, aquela que reconhece o estado de emergência para, entre outros motivos, beneficiar incentivos fiscais até o final do ano, em especial para produtores e distribuidores de etanol, deve gerar uma economia de 19 centavos no preço de venda na bomba do etanol. São Paulo, Minas Gerais e Goiás já foram os primeiros estados a anunciar cortes nas alíquotas de ICMS sobre o biocombustível. Segundo o ministro Adolfo Saxida, todos os estados já regulamentaram a nova lei do ICMS sobre a gasolina. Não é só o brasileiro que está na sua casa podendo se beneficiar disso, mas o pequeno empresário, o microempreendedor. A dona Joana, que é dona de um salão de beleza, o seu Pedro, que é dono de uma oficina. Esse pessoal vai poder pagar menos tributo de energia e com isso vão gerar mais empregos e mais renda. Aí o ministro Saxida, agora já nos nossos comentaristas, começo agora por você, Roberto Mota, essas declarações do presidente dizendo que a Petrobras vai achar o próprio rumo. Será que essa situação dos combustíveis, claro, ainda há uma pressão muito grande, uma pressão internacional, mas aos poucos os valores vão caindo, né? Isso, Thiago. Na verdade, a crise dos combustíveis, o nome já diz, né? Crise. Crise não dura para sempre. Ela começa e depois um dia ela acaba. O preço do barril do petróleo flutua muito. A gente esquece, por exemplo, que em 2020 o preço do barril chegou a ficar negativo no mercado internacional por falta de demanda. É o que a gente ouviu aí do especialista do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Acontecem outras coisas também. Quando o preço do petróleo fica muito alto, outras fontes de energia ficam competitivas, o que colabora para que o preço do barril caia. Então, essa dinâmica toda está acontecendo agora. O importante é fazer com que o país atravesse a crise, as pessoas consigam sobreviver. Amanda, o presidente Bolsonaro merece louros, teve participação nessa redução, ou a Petrobras que baixou os preços, o valor, e a empresa não teve interferência política?
Olha, Adriana, é lógico que o presidente Bolsonaro se beneficia da redução de preços de combustíveis, mas a Petrobras está seguindo a política de preços dela, que é de paridade internacional. Houve uma diminuição, uma redução do preço dos combustíveis, do barril do petróleo do tipo Brent, que é usado aí como referência de preços no mundo. Por isso, houve uma redução de preços interna. Já havia essa defasagem, agora essa defasagem negativa, ou seja, os preços internos, os preços no Brasil estavam mais altos do que o preço externo, que a Petrobras fez. Óbvio que sempre existe uma certa pressão política, porque o presidente Bolsonaro mudou todos os presidentes que aumentaram o preço dos combustíveis, mas dessa vez foi uma sorte do atual presidente, que acabou de assumir, o Caio Paes de Andrade, que houve uma redução de preços internacionais do petróleo. Agora, esses preços continuam muito voláteis, né? Fontes dessa área com quem eu conversei ontem disseram, olha, esse preço fica nessa volatilidade entre 95 e 105 dólares, pode ser que aumente. O que pode ser um drive para aumentar, por exemplo, a guerra na Ucrânia, por exemplo, se o Putin cortar o fornecimento de gás para a Europa. Isso tudo pode exercer uma pressão de alta sobre os preços de combustíveis. Então, daqui a pouco a Petrobras pode ter que subir. Mas, de qualquer forma, essa redução, tanto por causa da redução do ICMS, dos impostos, foi aprovado no Congresso Nacional, para entre 17% e 18% no ICMS cobrado pelos estados. Quanto agora essa redução de preço da Petrobras, isso deve ter um impacto positivo, um impacto político positivo para o presidente Bolsonaro, até porque a expectativa dos economistas é que tenhamos uma deflação em julho. Então, pela primeira vez no ano, uma queda efetiva de preço na inflação de julho. E agora, com essa nova redução anunciada pela Petrobras, isso pode se estender, inclusive, para agosto. Se não tiver uma nova deflação em agosto, certamente você vai ter uma inflação muito baixinha, uma inflação menor. Tudo isso às vésperas da eleição. Então, obviamente, o presidente Bolsonaro deve colher os frutos políticos dessa redução de preços da Petrobras.